Nós fazemos aqui breves comentários a respeito de uma mensagem, é a número 95 da obra Caminho, Verdade e Vida. Nós escolhemos o livro e quando nos assentamos, ele abriu nessa página, uma mensagem maravilhosa, intitulada O Amigo Oculto. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. Lucas 24:16. Os discípulos, a caminho de Emaús, comentavam amargurados os acontecimentos terríveis do Calvário. Permaneciam sob a tormenta da angústia, a dúvida, a negação. Um homem desconhecido, porém, alcançou-os na estrada, oferecia o aspecto de mísero peregrino e, sem identificar-se, esclareceu as verdades da Escritura, exaltou a cruz e o sofrimento. Ambos os companheiros, que se haviam emaranhado no cipoal de contradições ingratas, experimentaram agradável bem-estar, ouvindo a argumentação confortadora. Somente ao termo da viagem, em se sentindo fortalecidos no tépido ambiente da hospedaria, perceberam que o desconhecido era o mestre. Ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús todos os dias. Atingem o Evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Não entendem o ambiente divino da cruz e procuram, entre aspas, paisagens mentais distantes. Entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Tem a forma de um viandante incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida. Sua voz é diferente das outras, seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais doces. Quem partilha, por um momento, do banquete da cruz, jamais poderá olvidá-la. Muitas vezes partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca estes viajores transviados e não os desampara, enquanto não os contempla seguros e livres na hospedaria da confiança. O amigo oculto. Entendemos aqui um recado para muitos de nós que estamos passando por momentos de dificuldade, de obstáculos, de tristezas, de acontecimentos que para nós são difíceis de compreender. Imaginemos esses discípulos de Jesus, conviveram com ele, vamos dizer, 3 anos, tinham a segurança do companheiro ao lado, esclarecendo, confortando, vendo todas aquelas ações maravilhosas. E, de repente, ele vai preso, é injustiçado, chicoteado, morto na cruz, e eles se sentem completamente abandonados, como filhos que perdem os pais. Mas, pelo campo da materialização, Jesus voltou e se fez presente para esses 2 companheiros que andavam pela estrada de Emaús, comentando acontecimentos tristes, desagradáveis de suas vidas, que eles estavam tendo dificuldade de compreender.
especialmente a partida do mestre, e de repente aparece essa criatura que a princípio eles não conseguem identificar, mas que era o próprio Cristo, materializado ali ao lado, como um ser humano, com um corpo denso, visível, conversando com eles, levando até eles palavras de esclarecimento, de consolo, de iluminação, de fortalecimento diante daquele sentimento amargurado que eles estavam passando. Então, no meio, aqui Emmanuel chama de contradições ingratas, eles começam a sentir um enorme bem-estar com as palavras daquela pessoa desconhecida, ouvindo aquela argumentação confortadora, como cita o autor, mas só depois que eles terminam a viagem e que eles vão para o ambiente da hospedaria, e a gente pode compreender essa hospedaria como sendo o nosso íntimo, quando a gente se volta para o íntimo e naquele ambiente aquecido, tranquilo, nós conseguimos perceber que era Jesus. A presença do Cristo ao nosso lado, passando aquelas informações. Então, Emmanuel prossegue dizendo que ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús. Claro, todas as passagens do Evangelho, elas são trechos, foram registradas para que se tornassem ensinamentos para nós. Há muito simbolismo na interpretação evangélica. E essa caminhada na estrada de Emaús é justamente o momento que a gente encontra com Jesus a sós. Nós e ele, o Cristo, falando diretamente ao nosso coração. Então ele alerta aqui que muitos de nós alcançamos o Evangelho, às vezes assim, com certo entusiasmo, ou apressadamente, ou por caminhos que não passam pelo sofrimento, pela introspecção, mas depois vamos nos espantar quando nos depararmos com a ideia de que é necessário sacrifícios muito grandes para a nossa própria iluminação espiritual. Então, esse ambiente divino, que ele chama de um ambiente da cruz, ele não deve ser compreendido como um ambiente da tristeza. É um ambiente da tristeza passageira, mas que vai nos facultar encontrar a felicidade permanente. Então, Emmanuel nos alerta que chega sempre um desconhecido que caminha ao nosso lado. E ele diz aqui, é um viajante incompreendido, um companheiro inesperado, um velho generoso, uma criança tímida, ou seja, a mensagem do mais alto, ela está sempre ao nosso lado e ela surge inesperadamente. A questão aí se trata, então, do quanto nós estamos atentos e vigilantes para compreendermos a mensagem, porque às vezes ela vem através de fatos corriqueiros, de passagens que a gente ouve de um amigo, de um trecho num programa de TV, ou numa página lida assim inesperadamente, aleatoriamente. Aquilo pode trazer para nós um conforto, uma orientação, uma alegria, uma bússola para indicar a direção que nós devemos seguir. Nós, como estamos atualmente em diferentes graus de experiência, caminhando na doutrina espírita, nós sabemos que em determinado momento
fica mais fácil para a gente compreender por que há necessidade desse trabalho de lapidação do nosso espírito, do nosso íntimo. Aqui nós chamamos de reforma íntima, ou reforma íntima sistematizada, que é melhor ainda, aquela que a gente se propõe e vamos lá realizar. Porque muitas vezes na nossa religiosidade, num determinado momento, nós escolhemos o caminho dogmático. É o caminho em que mostra que a graça é obtida de fora para dentro. Então nós vamos procurar amuletos, gesticulações, vamos procurar orações milagrosas, vamos fazer penitências e coisas do gênero. Não estamos condenando nem debochando. É um momento de acordo com o estágio de evolução do espírito. Às vezes é uma necessidade, naquela encarnação, para ele ser atraído às questões espirituais. Jesus, quando era conhecido como Iavé, Javé, o Deus dos antigos, nos 10 mandamentos, orientou: lembrai-vos de santificar o dia de sábado, que no dogmatismo foi interpretado como não pode trabalhar sábado, ou todo sábado tem que ir ao templo, ou todo sábado tem que fazer isso ou aquilo. Então foi lá atrás. Depois, já como Jesus, ele disse: o homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem. Quer dizer, nós devemos usar os recursos que estão disponíveis de forma inteligente. Então, para nós, o principal meio de chegar a alcançar uma graça, a crescer, a evoluir, a nos livrar de problemas, de percalços, de situações que estão nos angustiando, é a gente se esforçar por compreender, através do estudo, através da tarefa, através da atividade voluntária para com o próximo, essas coisas que vão mostrando para nós o caminho do crescimento. E assim, fazendo, nós não ficaremos espantados com o Evangelho, nós vamos entender. E quanto mais a gente aprofunda nesse caminho, mais a gente entende, mais a gente compreende. É natural que muitas vezes a gente vacile, a gente fuja, a gente não queira enfrentar. Mas Jesus também disse: muitos os chamados, poucos os escolhidos. O chamado vai acontecer sempre. Nós estaremos sempre sendo chamados ao crescimento. As oportunidades de crescer através do amor ao próximo, através do aperfeiçoamento nosso, o amor a si mesmo, que a gente vai conquistando com o estudo, com a atividade, com a caridade. Então, esses passos vão fazer com que a gente se burile, cresça, saia daquela forma do pedregulho para a gente, aos poucos, se transformando-se numa joia espiritual. O nosso objetivo como espíritos é a nossa cristificação. É nós alcançarmos esse patamar de Cristo, de espírito puro. Isso jamais vai ser por ações externas. Não é de fora para dentro que nós vamos encontrar Deus. Não é de fora para dentro que nós vamos encontrar felicidade. Por isso que o trabalho aqui no Espiritismo, ele é de conscientização. Agora, o primeiro passo, o segundo, o terceiro, não é de fora. Nós é que temos que dar. Podemos ter, e se Deus quiser, vamos ter sempre pessoas incentivando, apoiando, mostrando o caminho, apontando para nós também os erros, né, os enganos que a gente está, porventura, cometendo. Mas assim como Jesus nos ensinou a importância do perdão,
das ofensas, nós temos discutido também a questão do auto-perdão. E o auto-perdão é justamente a gente fazer uma análise consciente do que temos feito. Nós temos que trabalhar aquele conhece-te a ti mesmo, entender as nossas limitações e não nos deixarmos paralisar, ficarmos bloqueados pela culpa, se nós, porventura, identificarmos que fizemos algo realmente muito errado, pisamos na bola. Mas há todo um caminho pela frente para que a gente supere esse estágio nosso e que a gente prossiga para um degrau superior, para que a gente consiga avançar. Então, nós temos aqui um apoio maravilhoso, que é essa nossa doutrina espírita. A gente tem que falar disso e dizer também da importância de estudar o livro, de ter sempre um livro à mão estudando, procurando tirar as dúvidas, compreendendo como é que são os princípios que nós estamos nos baseando, porque é assim que a gente vai conseguir alcançar uma felicidade verdadeira. Não vai ser tomando um barril de água fluida por mês, nem tomando 50 passes por semana. Esses tratamentos são divinos e bem-vindos, mas nós mesmos temos que compreender que os paliativos devem ser usados esporadicamente. O que Deus espera, que Jesus espera, é que a gente dê o passo. Então, assim, quando for necessário ou necessária a presença de Jesus ao nosso lado, nessa estrada de Emaús, que é a estrada solitária nossa, caminhando após os nossos sofrimentos, as nossas amarguras, nós vamos ter lá o apoio e vamos passar momentos de maior tranquilidade, a despeito de que acontecimentos não vão deixar de existir. Nós mesmos ficamos avaliando o nosso próprio espírito. O que aconteceu conosco nos primeiros anos da nossa existência, nas primeiras décadas, quando uma pessoa querida desencarnava ou ficava doente, aquele sentimento que a gente tinha, né, de impotência diante daquela situação. Com o caminhar, com o entendimento, com a meditação, o raciocínio, o conhecimento dos princípios, né, da lei de causa e efeito, da vida futura, as recompensas pelo amor ao próximo, por essa prática, aí nós passamos a ficar mais tranquilos quando acontecem essas coisas novamente. Quando surgem as desencarnações de pessoas queridas ou doenças graves, a gente passa a sentir que nós não estamos desamparados e que tudo o que está acontecendo é porque precisava acontecer. É porque se a gente não deseja o mal para nós e também não desejamos o mal para as pessoas que convivem conosco, nós entendemos que muitas vezes o mal chega até nós para o nosso aprendizado e também vai acontecer com aqueles que nos cercam, sejam filhos, sejam pais, irmãos, cônjuges e quaisquer outros que estejam ao nosso lado. Eu me lembrei aqui de uma tríade que ouvimos numa mensagem, que eu acho que foi no último terceiro domingo, quando o Espírito falou coragem, fé e resignação. Parecem 3 palavras que a gente usa toda hora. Coragem, fé e resignação. Mas nós ficamos meditando sobre aquilo. A coragem nos ajuda a bater e abrir a porta. Nós temos que encarar um obstáculo ali, então vamos a ele. A fé é a confiança necessária de que há possibilidade de que a coisa aconteça do jeito que a gente gostaria que acontecesse. Mas nem sempre isso é possível.
Nem sempre é o certo, inclusive. Então nós precisamos também de resignação. Porque se diante de um obstáculo a gente tiver a coragem, tivermos a fé, mas não tivermos a resignação, o que nós vamos encontrar mais adiante vai ser revolta. E não é isso que esperam de nós. Nós precisamos ser a rocha, né, que Jesus recomendou no término do Sermão do Monte. Ele pediu que a gente construísse a nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia, que a areia, quando vem o vendaval, quando vem os problemas da vida, desmorona tudo. Mas quando a gente está com a casa construída sobre a rocha, quer dizer, os fundamentos estão muito firmes, estamos muito seguros. Por que a gente está passando por aquilo? Por que aquilo tem valor na minha vida, todo esse sacrifício? Aí o vendaval vai passar e a nossa casa estará lá. E certamente nós vamos conseguir encontrar nessa caminhada o nosso amigo oculto. Muita paz a todos e Jesus nos abençoe.